Nos capítulos que vem aí da novela Teresa, tudo começa logo depois que a Teresa continua com as artimanhas dela e joga no Fernando contra sua própria mãe, e agora ela diz a ele que ele fez muito bem em enfrentar a mãe dele e deixar ela entender de uma vez por todas que ele não tem medo dela. O Fernando diz que vai fazer tudo o que for preciso para provar para ela que ele é quem tem razão. Ele se aproxima da Teresa e diz que também vai provar para ela que ela, a Teresa, não só lhe ama, como também é a melhor mulher do mundo. Logo depois de ele dar umas beiçadas nela, a Teresa diz que falou com a Esperança e deixou bem claro para ela que com o Arthur não tem mais jeito. Fernando fica zoiudo e a Teresa diz que falou para a Esperança que o homem da vida dela é ele, o Fernando. Depois a Teresa diz que só falta agora ela se mudar para que fique claro para todo mundo que eles dois agora estão juntos. O Fernando diz a ela que tá bom, mas que acha melhor por enquanto eles ficarem no apartamento dele e que quando for depois eles podem comprar algo maior. A Teresa, ambiciosa, querendo ficar logo na casa grandona lá, e o Fernando diz que não, que na casa não vai ser possível, e ela pergunta não o porquê. É aí quando ele fala que a casa lá dos De La Barreiros é pra Luísa. A Teresa fica chocada, logo se afasta do Fernando, porque como você já sabe, ela tá com ele só por conta de interesses. Ela fica revoltada e a cena muda, vai lá pra Luísa, que está conversando agora com a Lúcia, e a Lúcia pergunta a ela como que foi o passeio. A Luísa diz que foi mais ou menos, e a Lúcia fala pra ela que o Arthur já se instalou na casa e que ele morando ali, elas duas vão ajudar ele para que ele não tenha nenhum problema com o álcool. A Luísa fica muito pensativa, mas agradece, e a Lúcia pergunta a ela se ela já pensou o que ela de fato vai fazer com a casa. Luísa fica calada e a Lúcia diz que essa casa foi da família deles por gerações e que não acha nada mal que ela pudesse aceitar. Ela diz que sim, que estava pensando nisso, mas nem tanto por ela, mas que também pelo Arthur. Depois ela olha para a Lúcia e diz que sim, que ela vai aceitar essa casa. Só que a Luísa, ela não perde por esperar, porque infelizmente a Teresa vai dar um jeitinho ali e vai convencer o Fernando de colocar essa casa no nome dela, da Teresa, deixando assim a Luísa revoltada. E já tem vídeo no canal aí explicando toda essa situação. E vamos lá para nossa maratona de ler comentários aqui. E a Margarida disse: amo essa novela. A Fátima perguntou sobre quando Me Apaixono essa novela vai repetir e quando ela vai começar na próxima segunda-feira. Cristina disse que gostou do vídeo. A Maria de Fátima também deixou seu comentário e ela opinou aqui sobre a Aida, o final dela, e disse que ela também precisa ficar só, sem amigos, sem dinheiro, abandonada e também sem o amor dos pais. Josefa também comentou, disse que deixou seu joinha, gostou, muito top, valeu! É isso aí, pessoal. Também não esquece de deixar o teu gostei e o teu comentário com o teu nome e a cidade de onde você nos assiste. E quero te fazer uma pergunta. Eu fiquei sabendo esses dias aí que o SBT está trabalhando para ver se coloca uma novela na parte das 7 horas da noite ali. E eu quero saber a tua opinião. Você concorda que uma novela vá para esse horário da noite, assim, na faixa de 7 horas da noite? Se você concorda, deixa aí o teu gostei, tá bom? De volta lá com a Teresa, logo depois que o Fernando disse a ela que deixou a casa para Luísa, ela fica revoltada e diz que isso não pode ser porque ela deixou tudo por ele e que agora ele está preocupado em proteger e deixar tudo para Luísa. O Fernando se aproxima e diz a ela para que ela entenda que isso é apenas uma forma de, só que não dá tempo nele terminar de falar, e a Teresa pergunta uma forma de quê? De uma forma para que ele venha recompensá-la por ele não ter casado com ela. Ele diz que não, que é para concluir ali de uma forma razoável para que não aconteça mais problemas e que além de tudo isso ele comprou essa casa, foi para ela. A Teresa grita com ele e diz que não, que aquela casa era dela, da Teresa, e que o Arthur disse a ela sim, mas só que não colocou ainda em seu nome. Fernando fica sem saber o que responder a Teresa e a Teresa fala que não, que isso não pode ser e que não é verdade, porque ele diz que ama ela, só que não lhe ama, porque todo o tempo ali ele fica pensando é na Luísa. Fernando continua sem saber o que responder e a Teresa, mala demais, ela vira um pouco de lado e fica só esperando a reação do Fernando. Logo depois, quando ele se acalma um pouco mais, mas a Teresa ainda fica ali cuspindo fogo, eles dois se sentam e a Teresa pede para que ele se ponha um pouco no lugar dela e pergunta o que ele achava dela, a Teresa e o Arthur se separar, e ela fica lá sempre ajudando ele, cuidando dele e ajudando
ajudando também lá no escritório. Ele fica calado e a Teresa diz que é justamente isso que o Arthur quer, mas ela disse que não, que ela apenas vai ver ele agora para dividir as coisas. Ela continua dizendo que vai acabar com todas as coisas que unem ela ao Arthur. O Fernando diz que sim, que ela tem toda a razão, mas que ele se sente culpado pela Luísa. A Teresa então pergunta se o que comove ele é a culpa ou o amor que ele ainda sente por ela. Fernando fica tentando bajular ela e diz para que ela não diga isso, porque ele só ama ela. Teresa se afasta um pouco dele e diz que isso não é o que parece. Teresa então pressiona o Fernando e diz que se então ele está certo dos sentimentos que ele sente por ela ou não, que ele diga logo tudo a ela agora. O Fernando, arriado a radiola todinha pra Teresa, diz a ela que ama ela de um jeito como nunca amou nenhuma mulher. Ela fica zoiuda e ele pergunta que prova ela quer depois de tudo que ele fez por ela. Teresa diz que não, que nada disso é suficiente porque ele continua pensando na Luísa. Ele fica sem saber o que responder pra Teresa, mas ele já caiu ali por ela e ela pergunta como pode ele ter feito isso, ter dado uma casa pra Luísa que supostamente já era dela, da Teresa. Ele fica zoiudo e a Teresa continua descendo o tamanco nele, dizendo que ele a todo momento fica protegendo a Luísa, mas ela, como é que ela fica? Que segurança ele está dando para ela? Teresa então se levanta revoltada, manda ele ir embora, diz que ele vá de uma vez e não volte mais, que procure a mãe dele, diga que ele não ama ela, que procure a Luísa e fique logo com ela de uma vez por todas. Só que a Teresa faz isso aí em uma bela de uma jogada e o Fernando acaba caindo no jogo dela, chama ela e diz que não, que ela espere um pouco porque ele garante que não vai dar mais essa casa à Luísa. Teresa olha um pouco de lado e percebe que ela conseguiu acertar em cheio, olha para o Fernando e pergunta se de fato ele está falando isso só agora ou realmente ele vai fazer isso que ele está dizendo. Então é aí que o Fernando diz que para ela se convencer que de fato ele é apombaiado por ela ou que ele ama ela, então no dia seguinte eles vão no advogado e ele vai passar essa casa para o nome dela. Depois a cena volta lá para Luísa e olha só como é as coisas. A Oriana está com ela e a Luísa diz que pensou muito bem, que vai sim aceitar a casa que era de seus pais, só que essa questão de recuperar o Fernando, ela acredita que isso não será mais possível. A Oriana diz que não, que de fato não, e que ela e o filho dela vão separar os negócios. Ela diz a Luísa que ali será uma batalha muito difícil, mas que ela, a Luísa, pode evitar. A Luísa fica toda perdida e pergunta: eu? Como? A Oriana diz que para ela, a Luísa, é sua nora e ninguém mais. A Luísa fica agradecida e a Oriana diz que agora que o Fernando deixou ela, é como se ela, a Luísa, fosse a viúva. A Luísa fica toda perdida sem entender aonde a Oriana quer chegar, e é aí onde a Oriana diz a ela que tudo que é dela da Oriana vai passar a ser dela da Luísa e que a partir de agora elas duas vão ficar juntas. Agora a pergunta que não quer calar aqui: você já parou para imaginar quando a Teresa souber de tudo isso aí, ela vai ficar pé da vida? Não esquece de deixar o seu joinha aí se você gostou dessa tamancada que muito em breve a Teresa vai levar.